Alberto Mendonça. Essa aqui é uma série de videotutoriais sobre desenvolvimento de jogos utilizando Java com o Eclipse. E na descrição do vídeo tem algumas informações extras e qualquer dúvida vocês podem colocar aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Certo? Essa é a nossa quarta videoaula. A gente vai corrigir um probleminha com relação ao nosso jogo, mas antes de fazer isso, eu vou fazer um adendo e completar uma coisa que faltou no vídeo passado. Aqui no Launch, a gente iniciou a nossa thread. Só que eu não mostrei aonde é que a gente vai chamar esse método stopping para parar a nossa thread. Então ele fica aqui depois do while running. Agora, qual é o problema que a gente está tentando resolver nessa aula? Quando a gente chama o método run, que é para nesse while, que é para ele escrever, por exemplo, o OK, ele vai escrever a quantidade de vezes que o computador puder. Então, se você está executando vários programas no seu computador, ele vai poder fazer menos. Se você está executando menos programas, ele vai poder fazer mais. E se você tiver no computador rápido, ele vai poder fazer muito mais. Se você tiver no computador lento, ele vai poder fazer menos. E qual é a consequência disso no jogo? As animações do jogo e a atualização do jogo, ela vai ficar escrava dessa capacidade do computador. Então, em um determinado momento, ele vai poder fazer muito rápido, e em um determinado momento, ele vai poder fazer menos. E isso pode variar durante a execução do jogo. Então, a gente precisa eliminar isso. A gente precisa deixar com que ele, mesmo podendo fazer mais, ele só faça uma quantidade de vezes que a gente vai definir. Então, qual é essa quantidade de vezes? Então, aqui no método run, a gente vai criar a variável int fps, que vai definir que vai ser 60 vezes por segundo, certo? Então, aqui, 60 vezes por segundo. Quanto é 60 frames por segundo? Quanto tempo leva para ser esse frame por segundo de forma ideal? Então, a gente precisa descobrir isso. Então, a gente vai aqui, criar uma variável double, que vai ser o time per tick. Um tick vai ser uma atualização, um momento de atualização, certo? E quanto é esse momento de atualização? A gente vai trabalhar em nanosegundos. Então, a gente precisa definir 1 segundo em nanosegundo, que vai ser 1 seguido de 9 zeros, certo? 369, e vai ser dividido por 60. Pronto, então se a gente quer 60 frames por segundo, a gente pega esse 1 segundo dividido em nano e coloca ele para ser 60, dividir ele por 60. A gente vai ter o tempo de um tick. Agora a gente precisa de saber a média, saber assim, olha, às vezes ele vai conseguir fazer em 300 milissegundos, em 600 milissegundos. Então, a gente vai somar esses tempos até que ele dê 1. Então, a gente vai ter aqui o delta, que vai começar com 0, porque a gente vai somando nele o tempo que for passando. E como é que a gente vai descobrir o tempo que for passando? Primeiro, a gente vai subtrair o tempo de agora do tempo passado. Então, a gente precisa da variável now, que é o tempo de agora, que a gente não vai definir ela nesse momento, mas a gente vai definir o last time, o tempo que passou, last time, e vai ser pego do sistema, a hora do sistema em nanosegundo, certo? Pronto. Agora, no momento que ele começar a pintar, e toda vez que ele começar a pintar, ele vai gerar o now. Então, toda vez que ele vai começar a pintar um quadro, certo? E aí ele vai gerar vai pegar a hora do sistema em nanosegundo. Vai ser o nosso system.nanotime. Pronto. Agora, o delta. O delta, eu não disse que ele vai ser a subtração do tempo que passou do tempo que agora, do tempo de agora do tempo que passou, essa brecha de tempo. Então, a gente vai somar ela ao delta, até que dê 1. Então, a gente vai colocar aqui que now menos last time, tá? Now menos last time, certo? Vai ser depositado no tempo. Só que a gente não vai depositar o tempo de forma crua. A gente vai dividir ele pelo time per tick. Pelo tempo ideal. Aí sim é que a gente vai somando o tempo, que é para dar 1. Quando der 1, significa que o tempo que passou, ele foi igual ao tempo ideal. Ele foi 1 para 1. Então, aqui a gente vai colocar
a gente vai dizer que, sim, faltou uma coisa que é o nosso, a gente vai atualizar, depois que a gente faz todo esse cálculo, a gente atualiza o nosso last time para ser o now. Pronto. Agora sim, o tempo que agora é now, ele passou e vai ser o last time para o próximo frame, cálculo de frame. Aqui, então, quando o delta for 1 para 1, ou seja, ele for maior ou igual a 1, ou seja, quando ele vai somando, 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 quando ele der 1, significa que ele está sendo 1 para 1, e agora sim é a hora de pintar. Então, aqui esse nosso System Out é a hora de atualizar a tela. Então, ele deixa passar, deixa passar, deixa passar. Ele pode fazer 200 vezes por segundo, mas não. Ele vai esperar, esperar, esperar. Quando esse tempo for ideal ao tempo que a gente quer, aí sim é que ele escreve na tela, certo? Quando ele escrever na tela, esse delta, ele volta a ser 1. Ele é subtraído 1, ele volta a ser 0. E aí ele começa novamente a calcular. Então, vamos, em vez de eu colocar aqui OK, vamos colocar aqui o tempo de delta, certo? Para vocês verem como, para a gente testar e ver. Observe que ele sempre está colocando 1. Então, ele está atualizando aqui 60 vezes por segundo. Esse 1 não é um segundo, tá? Às vezes ele passa porque tem a capacidade maior, mas ele nunca faz antes. Se a gente não coloca o delta, observe que ele vai atualizando mais rapidamente. Deixa eu retirar aqui. Então, esse daqui é o cálculo. Aqui a gente garante que seja feita 60 vezes por segundo, tá? Então, pronto. Na próxima aula, a gente vai ver, vai dar continuidade ao projeto. Então, nos vemos lá.